Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Os inimigos ameaçam, seduzem e espiam, vigiando. Pois é, nós temos na Bíblia exemplos, nós temos na Bíblia palavras de exortações sobre o nosso inimigo. Satanás só age com a permissão de Deus, mas ele tem permissão de Deus para fazer tudo isso conosco. Anda em nosso derredor, ameaçando, seduzindo e espiando. Ele está sempre espiando para buscar uma brecha de pecado, uma facilidade que você vai dar. Por exemplo, marido e mulher se desentendendo, Satanás coça as mãos, feliz da vida. Oba, é isso que eu queria. Eu vou entrar aqui na cabeça dele e dela, vou fazer uma lenha, meter o facão para afastá-los um do outro, e aí eu vou ter muita oportunidade, eles vão me ajudar, cada um deles vai me servir. Pois é, Satanás está espiando para achar brecha na vida do jovem para o pecado. Primeiro ele afasta, como o lobo gosta de ver, o lobo fica espiando e espera uma ovelha se afastar do rebanho. Quando a ovelha se afasta do rebanho, ele vai lá e ataca aquela ovelha. Satanás fica esperando o jovem se afastar do grupo, se afastar da presença de Deus, e então, solitário, ele vai para um canto e vai fazer alguma coisa lá solitariamente. Aí Satanás ataca a sua mente com ideias, coloca uma pessoa sedutora no seu caminho. É assim que Satanás faz para seduzir o jovem. O apóstolo Paulo diz: nós não ignoramos os desígnios de Satanás, não podemos ignorar. Satanás tem intenções que a gente precisa conhecer. Jesus diz em João 10:10, o ladrão, o inimigo vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O ladrão, o inimigo, vem para roubar, ele vem para matar, ele vem para destruir. São intenções dele. Como ele faz isto? Vamos ver, por exemplo, na vida do Neemias, que foi chamado por Deus para uma obra muito importante. O Neemias era copeiro do rei Artaxerxes. O rei Artaxerxes veio depois do rei Xerxes. O Xerxes é o Assuero da Bíblia, o que se casou com a rainha Ester e elevou Mordecai. Mordecai e Ester tiveram uma influência muito grande em todo o reino, e isso valorizou os judeus. Nós não temos detalhes de como o sucessor do Xerxes, o Artaxerxes, também foi temente a Deus. No ano 7º dele, isso foi aproximadamente em 458 a.C., ele elogiou o Esdras e animou o Esdras e mandou o Esdras para Jerusalém. E o Esdras reativou a leitura da Bíblia, a observância, mas parece que o Esdras entrou num cansaço espiritual porque o povo não acompanhava, e nem o Esdras era um líder reconhecido. Não era sumo sacerdote, ele não era... Aliás, os sumos sacerdotes naquela época, cada um era pior do que o outro, eles eram carnais, eram terríveis. E o Esdras não era sumo sacerdote, ele não tinha ascendência sobre o sumo sacerdote. E ele também não era governador, era o Zorobabel, depois os outros que foram governando. E então o Esdras não tinha
essa autoridade para impor nada. E então parece que o povo se cansou com ele, se acomodou, e 13 anos depois, isso no ano 20º do rei Artaxerxes, que coincide mais ou menos com 445, 444 antes de Cristo. Nessa época, o Senhor tocou o coração do Neemias, o mesmo rei Artaxerxes, que durou muito, graças a Deus. O Senhor o preservou para ser um ajudador do povo de Deus. E o Neemias então veio. O Neemias veio com algo em mente. Ele entendeu o seguinte: olha, nós já temos 80 anos, era quase isso. Fazendo as contas aí, o templo foi inaugurado em 516, então foram cerca de 80 anos, e a conclusão do Esdras e do Neemias era a seguinte: não adianta a gente continuar desse jeito. Nós temos um templo, mas os inimigos, Sanbalate e Tobias, e eles estão até aparentados com os sacerdotes, até os sumos sacerdotes, e a lei está sem força, as pessoas estão misturando a raça, e do jeito que está, não está bom. Existe um templo, mas não faz diferença. Nós temos que buscar a identidade do povo. Então temos que construir as muralhas, reconstruir as muralhas de Jerusalém, impor a lei dentro de Jerusalém, e aí nós vamos poder acompanhar os nossos irmãos judeus. Então aquilo era importante, e o Esdras deu todo o apoio. Neemias recebeu do rei Artaxerxes o cargo de governador da Judéia e resolveu fazer a reconstrução das muralhas e depois da identidade do povo. Foi um trabalho muito grande, que demorou muito, e talvez cerca de 20 anos por aí, o tempo em que o Neemias esteve por lá agindo. Então foi uma renovação do povo com relação à lei. O Neemias teve muito trabalho, mas eu quero focalizar aqui quando ele estava ainda no meio da obra de reconstrução das muralhas. O inimigo Satanás observou que aquilo seria fatal para ele, para Satanás, como de fato foi, e quando as muralhas se completaram, os inimigos se desanimaram, mas enquanto as muralhas estavam sendo reconstruídas, o inimigo atacou de todas as maneiras. E no capítulo 6, então, de Neemias, eles vieram intimidar o Neemias. E o Neemias deu uma resposta: olha, eu estou fazendo uma grande obra e não tenho tempo de atender a vocês. Eu não vou descer. Então, depois que terminar a obra, eu vou conversar com vocês. Neemias atendia a todos. Ele era o preposto do rei Artaxerxes. Ele era a autoridade ali. Ele tinha que atender as pessoas, mas ele disse: agora não, eu estou muito ocupado com a grande obra. É o que nós temos que responder para Satanás. Quando vem: olha, assiste aquele filme ali, vamos lá dar um passeio, vamos a uma festinha aqui, vamos para a praia ficar uns dias lá, juntos lá. Olha, eu estou muito ocupado na obra de Deus, fazendo uma grande obra, eu não tenho tempo para isso. Em algum momento, se Deus der uma direção depois, eu vou fazer alguma coisa, uma de cada vez, na presença de Deus. Agora, não me tirem daqui da obra que eu estou executando para o Senhor. Bom, mais adiante, ele foi seduzido. Satanás seduziu alguns ali que eram profetas ou se faziam passar por profetas, o Semaías, por exemplo, depois a profetisa Noadia e vários outros profetas. Olha, o seu Neemias, a situação está muito perigosa, é melhor então o Senhor dar um tempo aí, eles já estão vindo para matar o Senhor, e então entre no templo, se tranque lá para preservar a sua vida.
Satanás danado, arreda de mim. O Neemias entendeu a situação e disse: eu sou homem e tenho autoridade de Deus e do rei Artaxerxes. Eu não vou correr, não vou fugir de ninguém e tenho que estar preparado para o que vier. E outra coisa, eu, Neemias, não sou sacerdote, não tenho como entrar no templo. Isso é profecia falsa. Arreda de mim, sua profetisa falsa, seu profeta enganador. Satanás usou alguns, seduziu para tentar seduzir o Neemias. Mas a coisa não parou por aí. Depois que o muro foi reedificado, a obra de Neemias era ocupar a cidade, impor uma nova vida na cidade, o que também não era fácil, e aí os inimigos ficaram vigiando, espiando, e Neemias teve que botar guardas, e criou a guarda municipal, aqueles guardas armados que tinham que ficar vigiando dia e noite a cidade. Eles só abriam os portões da cidade depois que o dia clareasse e só fechavam os portões à tarde e antes do sol se pôr. O sol se pondo, antes de escurecer, já fechavam os portões para não serem apanhados de surpresa, porque eles sabiam que o inimigo estava espiando. Meu irmão, o inimigo está sempre espiando você. Nós temos a rodear-nos uma grande nuvem de testemunhas. Além de irmãos, anjos, temos muitos demônios à nossa volta, nos vigiando, esperando uma brecha. Vigie você também, meu irmão. Não dê bobeira, não fique ingênuo em algum momento, porque quando você der uma brecha, Satanás vai aproveitar. Ele está espiando você o tempo todo. Saiba disso, ele vai atacar ameaçando, ele vai tentar seduzir você através de pessoas, até através do sexo, coisa desse tipo, mas ele vai ficar espiando você para achar uma brecha para a sua vida. Entenda que isso que aconteceu com Neemias, aconteceu com outros servos de Deus no passado, o apóstolo Paulo, por exemplo, e acontece com você. Deus está alertando você, meu irmão, minha irmã.